Setembro de 2010, meu namorado Dave, seu melhor amigo Tony, minha melhor amiga Liz e eu estávamos todos voltando para a cidade natal dela para o último ano da faculdade dela, depois de passarmos o verão em Londres. Tivemos um tempo fantástico ficando no apartamento do meu tio, festejando e explorando essa grande cidade. Foi ótimo. Nós paramos em uma pousada naquela noite, cerca de metade do caminho para casa, e planejávamos chegar em casa por volta das 18 horas. Todos acordamos cedo, por volta das 4 ou 5 horas, prontos para partir novamente, e descobrimos que alguém tinha claramente passado muito perto do nosso carro e quebrou o espelho retrovisor direito. Como esse carro era o presente de aniversário do meu pai para mim e eu o tinha há apenas 2 meses, eu estava absolutamente furiosa. Perguntamos à dona da pousada onde poderíamos encontrar peças sobressalentes ou algo para usar temporariamente. Ela disse que havia passado por um ferro velho improvisado ou algo parecido há algum tempo, mas não tinha certeza se ainda estava lá. Mesmo assim, ela nos desenhou um mapa aproximado, e seguimos em frente. Não tínhamos muita certeza se as direções dela estavam corretas, porque, quanto mais nos aproximávamos da área que ela circulou no mapa, mais desolado ficava o entorno. As estradas ficaram mais difíceis e mudaram de pavimentação para a terra. Já não havia mais fazendas ao redor, apenas grama alta e trechos de floresta. A princípio, estávamos prestes a desistir devido aos animais selvagens, e eu teria que me conformar em dirigir sem meu espelho retrovisor. No entanto, meu namorado avistou na frente uma placa escrita à mão que nos direcionava a 2 quilômetros de distância, para um café e peças de carro. Dirigimos até uma pequena enseada cercada por florestas e todos saímos, exceto minha amiga Liz, que estava dormindo no banco de trás. Havia uma pequena cabana creme com a palavra café pintada no telhado, uma caravana e uma pilha de metal e pedaços de carros, como era de se esperar. Éramos os únicos visitantes estacionados ali na frente. O sol já havia nascido, mas não havia luzes nem pessoas por perto, talvez ainda estivessem dormindo, afinal, era por volta das 6 horas. Todos nós caminhamos até a pilha de sucata, e eu comecei a procurar por um espelho retrovisor ou qualquer tipo de espelho que pudesse servir temporariamente até que eu pudesse consertá-lo. Tony pegou o que só poderia ser um espelho com pelo menos uma década de idade e sugeriu que simplesmente o levasse e fossemos embora. No entanto, sendo estúpida e sincera, eu insisti em dar dinheiro por ele. Eu não podia simplesmente pegá-lo e ir embora. Bati na porta e esperei. Um homem grande de rosto duro abriu a porta e, a princípio, parecia bravo e cansado, mas depois sorriu para mim, revelando dentes amarelados. Ele olhou para mim de cima a baixo por alguns segundos, e ao ver os rapazes se aproximarem, perguntou o que queríamos. Tony entregou o espelho e perguntou quanto era. Ele disse que não era nada, apenas para nos conhecer. Eu achei justo o suficiente. Mais 2 homens saíram pela porta do outro lado do pátio, viraram-se e sorriram, ambos carecas com dentes parecendo de viciados em metanfetamina, e se aproximaram. Eles cheiravam mal. Ele entregou o espelho a eles e mandou que o colocassem em nosso carro. Então ele se apresentou como Ian, nos fez sentar em cadeiras de pátio e ofereceu sanduíches. Eu recusei educadamente, mas ele insistiu que devíamos estar com fome e disse que as mulheres eram as melhores em fazer sanduíches. Novamente, recusei, achando um pouco sexista nesse ponto, e quando ele perguntou novamente, Dave reforçou de forma mais firme que eu não queria entrar. Ian resmungou algo e depois se sentou nas cadeiras conosco. A situação ficou desconfortável rapidamente, pois ele começou a fazer perguntas. Começou inocentemente, perguntando nossa idade e de onde éramos, e depois ficou mais desconfortável. Ele perguntou se eu tinha um namorado, ao que Dave respondeu, e depois começou a perguntar o que cada um de nós gostava de fazer em particular. Coisas privadas assim, às quais não respondemos.
Sentamos em silêncio até ouvirmos Liz gritar. Quando nos viramos, vi um dos homens que supostamente estava consertando o espelho com a mão na janela de trás, segurando a perna de Liz. O outro olhava nervosamente ao redor, atrás do carro. Levantamos imediatamente e corremos do pátio, Tony perseguindo os caras, mas eles entraram na floresta. Liz estava histérica, ela acordou e se viu sozinha no carro, com a mão de um homem correndo em sua perna. Eu nem consigo imaginar o quão aterrorizante isso deve ter sido. Entrei no banco de trás com ela e a consolei enquanto Dave veio pelo outro lado para entrar, e nos disse que havia pregos espalhados pelo chão. Cerca de 12 deles, arrumados em volta do pneu, como se o cara estivesse pronto para furá-lo. Na época, eu não conseguia pensar em por que ele faria isso, mas agora me pergunto onde eles conseguiram todas aquelas peças de carros. Decidimos que já era o suficiente, não queríamos passar mais tempo lá, espelho ou não, e estávamos prontos para ir embora quando Tony foi o último a entrar no carro. Ele fechou a porta do banco de trás, e quando olhamos para trás, vimos Ian saindo novamente da casa com algo longo em suas mãos, correndo em nossa direção. Minha visão se ajustou quando ele se aproximou um pouco mais, e então percebi que ele estava segurando um rifle de caça. Nesse ponto, eu realmente comecei a chorar e liguei o carro, pisando no acelerador o máximo possível. O carro começou a se mover, e nós aceleramos até uns 90 km por hora, esquecendo das estradas de terra e simplesmente dirigindo por cima de tudo até que o ferro velho sumisse de vista. Não paramos de olhar para trás até estarmos seguros na rodovia, indo para casa. Até hoje, sempre que vou a Londres, prefiro pegar um trem. Ainda tenho medo de encontrá-los novamente. Isso aconteceu no Tennessee e foi um pouco assustador. Era bem na borda do que alguns chamariam de gueto, mas também havia uma área próxima que era bastante isolada e desolada. Eu morava nos arredores da cidade, perto da parte industrial, perto de Raleigh, para quem não está familiarizado. Eu tinha 8 anos quando isso aconteceu, e minha irmã era 5 anos mais velha do que eu. Nós costumávamos fazer caminhadas de vez em quando, e desta vez fomos para a parte de trás do conjunto habitacional, mais longe do que nunca havíamos ido antes. Essa área estava bastante suja e desolada para uma cidade, apenas trilhos de trem e uma instalação industrial próxima, com muita grama seca e marrom aparecendo entre as pedras dos trilhos. Havia lixo poeirento que as pessoas descartavam ilegalmente perto dos trilhos. Costumava ter uma matilha de cães de rua que frequentavam meu bairro, mas além disso, não havia pessoas ou carros que pudessem ser vistos por lá, pelo menos não muito longe do meu bairro. Nós estávamos apenas caminhando ao longo dos trilhos, conversando e jogando pedras, quando vi um movimento estranho logo além da linha de árvores de uma pequena área arborizada, a uns 12 metros à frente, à esquerda. Eu disse a minha irmã para olhar enquanto caminhávamos um pouco mais perto. Chegamos a cerca de 3 a 4 metros da borda da área arborizada quando percebemos que o movimento era, na verdade, um mímico, de todas as coisas, no meio do nada, aparentemente escondido entre as árvores e as densas vinhas mortas que adornavam a borda da área arborizada. Ele estava com o rosto pintado de preto, usando uma camisa listrada preta com calças pretas. Ele tinha as expressões exageradas de um mímico, seus olhos ficaram bem arregalados e ele parecia começar, não sei, a se apresentar para nós. Ele estava fazendo isso de uma forma que, eu acho, pretendia nos atrair, talvez nos tentara passar pela pequena barreira de vinhas densas e entrar na área arborizada onde ele estava ou, mais precisamente, onde ele espreitava. Honestamente, não posso te dizer muito sobre ele, pois fugimos rapidamente. No entanto, lembro-me de que era um dia muito quente, e sua maquiagem estava meio suja e nojenta, assim como suas roupas. Eu sei que isso parece bem incrível, mas garanto que aconteceu. Às vezes, me pergunto quem era aquele mímico.
Tenho certeza de que ele não estava lá para sequestrar crianças, mas quem sabe o que teria acontecido se tivéssemos ido até aquela área arborizada e por que diabos ele estava lá, apenas simplesmente insano, acho. Sua mente estava perdida. O que é muito mais assustador do que qualquer estranho sequestrador.